Olá! Bom, para muita gente a Semana Santa é sinônimo de feriado, né? Um tempo para descansar. Só que para milhões de pessoas pelo mundo, essa semana é muito, mas muito mais do que isso. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo e desvendar as várias camadas de significado que fazem essa tradição tão antiga ser tão poderosa e relevante até hoje. Ok, vamos começar por aqui. A tradição cristã não chama de Semana Santa à toa. Ela é conhecida como a Semana Maior. E essa expressão, veja bem, não tem a ver com a quantidade de dias, mas com a importância, com o peso dela. É como se fosse a semana que dá sentido a todo o resto do ano, sabe? O ponto central da fé. E aqui tá a grande pergunta. Num mundo tão acelerado, tão digital e, vamos ser honestos, às vezes tão cético, como é que um evento de 2 milênios atrás continua mobilizando multidões, inspirando a arte e moldando culturas inteiras? É isso que a gente vai investigar juntos, o que está por trás dessa força toda. Para começar, vamos direto ao coração da coisa, o seu profundo significado espiritual. É aqui que a gente encontra a energia que move essa semana e que toca a vida de tanta, mas tanta gente. No centro de tudo, a Semana Santa é vista como a demonstração máxima do amor. Um amor que, segundo a fé cristã, vai até as últimas consequências, chegando a doar a própria vida. E essa frase de São Maximiliano Kolbe, que se ofereceu para morrer no lugar de outra pessoa em Auschwitz, nossa, ela captura perfeitamente essa essência. A ideia de que o amor que se sacrifica é a força mais transformadora que existe. Agora, este slide aqui ilustra muito bem a proposta da igreja para os nossos tempos. De um lado, a gente tem uma representação da tal crise de esperança. Aquele sentimento de falta de rumo, sabe? Em meio ao consumismo, às incertezas. Do outro lado, a Páscoa é oferecida como um motor da vida, uma fonte de esperança que nos dá um empurrão para seguir em frente mesmo quando tudo parece difícil. Então, o ponto crucial é este. A Semana Santa não é só uma lembrança do passado, mas uma oferta ativa para o presente. Ela coloca um amor incondicional como resposta a um mundo que muitas vezes parece funcionar na base da troca, e oferece uma chance de recomeçar não só individualmente, mas como sociedade, promovendo o que a campanha da fraternidade deste ano chamou de amizade social, para a gente reconstruir a paz. Certo. A gente já entendeu o núcleo espiritual. Mas como é que essa fé transborda das igrejas e ganha vida de verdade? Simples. Ela vai para as ruas, através de tradições populares que são riquíssimas e cheias de emoção. Olha, uma das tradições mais comoventes é a procissão do encontro. Pensem na cena. De um lado da cidade sai uma imagem de Jesus carregando a cruz, o Senhor dos Passos. Do outro lado vem a imagem da mãe dele, a Nossa Senhora das Dores. E o momento em que as duas procissões finalmente se encontram é de uma dramaticidade imensa, um verdadeiro teatro a céu aberto, que simboliza essa dor compartilhada. A via sacra também, que recria o caminho de Jesus até a crucificação, muitas vezes sai das paredes da igreja. Em várias cidades, ela se transforma numa grande peça de teatro de rua com atores da própria comunidade revivendo cada uma das estações. Isso acaba transformando o espaço público num palco sagrado. E na Sexta-feira Santa acontece a procissão do Senhor Morto. É um momento de muito silêncio, de luto. A imagem de Cristo já sem vida é carregada pelas ruas e a comunidade inteira caminha junto, num cortejo que gera uma empatia profunda. É quase uma identificação do sofrimento do povo com aquele sofrimento que está sendo retratado ali. Mas a história não para por aí, não. Não. A Semana Santa, especialmente no Brasil, revela uma camada fascinante de fusão cultural e religiosa. É um fenômeno que mostra como as tradições são vivas e se adaptam. Esse processo tem nome. É o sincretismo. E não é uma simples mistura, viu? É uma reinterpretação criativa, onde elementos de universos de crença diferentes se encontram e acabam ganhando novos significados. E a Semana Santa é um campo perfeito para a gente observar isso acontecendo na prática. E esse slide aqui é um exemplo brilhante disso. Em algumas religiões afro-amazônicas, como o tambor de Mina, o período da Quaresma ganha um novo significado, uma ressignificação. É visto como um tempo perigoso em que os orixás que protegem se afastam, deixando os filhos meio desprotegidos. A semana é marcada por rituais próprios, tipo comer alimentos que são tabu no resto do ano, e o sábado de Aleluia vira um dia de penitência e de acerto de contas com as entidades. O foco aqui, percebem, é muito mais na ideia do sacrifício e da expiação do que na ressurreição. E quando a gente acha que já viu de tudo, aparece uma reviravolta final. A data dessa tradição milenar não é fixa e está, neste exato momento, sendo negociada no cenário mundial. É isso mesmo. Olha só que curiosa essa linha do tempo.
Desde o século XVI, por causa de uma reforma no calendário, católicos e ortodoxos celebram a Páscoa em datas diferentes. Na prática, isso significa que a celebração mais importante do cristianismo muitas vezes acontece em semanas separadas. Mas existe um movimento muito forte hoje, liderado pelo Papa Francisco e pelo patriarca Bartolomeu, para unificar essa data. E a grande meta é chegar a um acordo até 2025, justamente quando se comemoram os 1.700 anos do concílio que definiu a regra original lá no início. Bom, então vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e voltar para nossa pergunta inicial. Afinal, por que a Semana Santa ainda importa tanto? Ela importa porque não é uma coisa só. Ela é um pilar espiritual que oferece esperança em tempos de crise. É uma manifestação cultural vibrante que leva a fé para o meio da rua. É um laboratório vivo de sincretismo, que mostra como as culturas dialogam e se transformam. E, por fim, é até um símbolo da diplomacia e dessa busca pela unidade entre os cristãos. A Semana Santa, portanto, não é uma relíquia do passado, de jeito nenhum. É uma tradição em constante movimento, que se adapta, que ganha novos contornos e continua sendo super relevante. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. Se ela vem se reinventando há 2 milênios, qual será a próxima camada de significado que ela vai assumir no futuro, hein?